Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar sobre uma das mães da Bíblia. Esse mês de maio é um mês que nós comemoramos o Dia das Mães e eu quero falar para vocês sobre uma mãe que tem a sua história registrada na Bíblia. A Joquebede. Joquebede foi mãe de Moisés. Ela foi uma mãe muito corajosa, sabe por quê? Porque na época que ela estava grávida, esperando o bebezinho Moisés, ela estava com ele na barriga ainda. O faraó, o rei do Egito, estava com muita raiva do povo de Deus, o povo de Israel, porque eles estavam multiplicando muitos, nasciam muitos bebês, o povo estava aumentando e ele ficou com medo do povo de Israel, o povo de Deus se rebelar contra o Egito. Então ele decretou, ele lançou um decreto ordenando que todos os bebês meninos que nascessem fossem jogados no rio, os meninos do povo de Deus, dos hebreus. Ele mandou que fossem jogados no rio Nilo para que fossem comidos pelos jacarés. Mas Joquebede, a mãe de Moisés, que ainda estava com ele na barriguinha, quando ela gerou Moisés, quando ele nasceu, ela falou: não, eu não vou deixar ninguém pegar o meu bebê, isso não vai acontecer com o meu bebê. Então ela escondeu Moisés. Aqui tem um desenho, não é a mamãe, é o pai de Moisés, Anrão, o nome dele, Anrão. Eles esconderam o bebê Moisés. Por 3 meses eles conseguiram esconder o bebê. Os soldados vinham, procuravam para ver se tinha nascido algum bebê do sexo masculino para que eles pegassem e jogassem no rio. Mas a Joquebede e o seu esposo Anrão conseguiram esconder o bebezinho Moisés por 3 meses, até que chegou uma época que eles não conseguiram mais esconder. É difícil esconder um bebê, né? O bebê chora, faz barulho. Então, a mamãe Joquebede pensou: o que eu vou fazer agora? Eu não posso deixar que eles matem o meu bebê. Então ela pediu orientação de Deus e ela teve uma ideia. Deus deu sabedoria para ela, dela fazer um cestinho. Olha aqui, ó. Ela pegou um cestinho e calafetou, tampou todos os buraquinhos do cesto para que não entrasse água e colocou o bebezinho Moisés dentro desse cestinho e pediu para sua filha Miriam levar até o rio Nilo. Ela sabia que a princesa, a filha do faraó, costumava tomar banho nesse rio, num certo horário, junto com as suas servas, e ela teve a ideia de colocar o bebê no cestinho e o rio foi levando. E a irmãzinha dele, a Miriam, no meio dos juncos, que é a vegetação na beira do rio, acompanhando esse cestinho para ver se ele ficava bem, se ele ia bem. Até que chegou perto da princesa, filha do faraó. E ela viu aquele cestinho e quando ela abriu, o que tinha dentro? Um bebezinho. Era o bebê Moisés. Ela ficou admirada. Nossa, que bebê lindo! E se apaixonou por esse bebê. Quem deu esse nome Moisés para o bebê foi essa princesa, a filha do faraó. Moisés significa tirado das águas, porque ela tirou o bebê das águas. E agora? Como ela ia fazer para criar esse bebê porque ela não tinha leite? Então a Miriam, a irmãzinha de Moisés, veio correndo e falou para a princesa: eu sei onde conseguir uma mãe ama de leite, uma pessoa que pudesse amamentar esse neném até ele crescer e poder ficar com a princesa. Então a princesa, a filha do faraó, também foi uma mãe muito corajosa. Ela foi uma mãe adotiva. Já ouviram falar? Mães que não geram, não sai da barriguinha o nenê. Elas adotam. Elas vão lá e pegam um nenê que já nasceu de outra pessoa e adotam como seus filhos. É uma mamãe adotiva. Ela se apaixonou muito por esse bebezinho que ela chamou de Moisés e ela falou: chame então, traga alguém do povo dos hebreus, que ela sabia que esse bebê era dos hebreus, não era um egípcio. E ela sabia do perigo que ela estava correndo de pegar esse bebê para criar. Ela enfrentou, ela também foi corajosa. Não teve medo do seu pai, o faraó, que queria matar todos os bebês dos hebreus. Ela foi lá, encarou ele, falou: não, esse bebê vai ser meu, eu vou criá-lo como meu filho.
Então a Miriam, a irmãzinha do Moisés, chamou a mãe dela, a própria mãe do bebê, a Joquebede, para ser a ama de leite. Então a princesa deu para a própria mãe criar seu filho, e ainda ela disse: vou lhe pagar um salário. Olha só, além dela ter conseguido salvar o seu filho da morte, ela ainda ia receber um salário para criar o seu próprio filho. Então ela amamentou Moisés, ela criou ele, se tornou um rapaz nos cuidados da sua mãe, né? Protegido ali. Tudo isso foi Deus quem fez. Deus tinha um propósito na vida de Moisés, né? Que a gente conhece a história dele, que foi o libertador do povo de Israel. Quando ele já estava um rapazinho, a Joquebede levou ele para a princesa, para que ele fosse criado no palácio como filho da princesa agora, né? E ele se tornou um grande homem, e foi Moisés quem libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, aquele que Deus usou para abrir o Mar Vermelho, né? Toda a história de Moisés que nós já ouvimos falar, e tudo isso graças a uma mamãe corajosa, que foi a Joquebede, e a outra mamãe adotiva, a princesa, que também foi bem corajosa de ter encarado o faraó e criado esse bebê que era daquele povo que era tão odiado e temido pelo faraó e pelo povo egípcio. Então essa é a história que eu queria contar para vocês, da infância de Moisés, a história dessa mãe corajosa, Joquebede. Tá bom? Ficamos por aqui e até a próxima história. Beijo!